A felicidade dá medo. Ela é sentida como perigosa, porque na felicidade é como se tu fosse sentir solidão. Na infelicidade e no problema, tu tem companhia. E se a gente for pensar, isso vale para qualquer área da nossa vida. E se tratando de relacionamento de casal, nós estamos aqui entre mulheres. Quando tu estiver reclamando do teu relacionamento, tu vai ter muita amiga para te escutar. Agora, se tu estiver feliz, não sei se vai ter tantas. Porque, infelizmente, eu vejo isso mais em nós mulheres, né? Treta com relacionamento, né? Porque, ai, tu tá no relacionamento, fulano é ruim, fulano é isso, fulano é aquilo. Tu tá sozinha, é muito ruim tá sozinha. Queria ter um namorado, queria ter um marido, dadadadadada. Então, assim, a gente tem uma tendência a reclamar muito dessa área, né? Se tá no relacionamento, tá ruim porque o fulano faz isso, isso e isso, mas é sempre o fulano que é culpado, né? Aí nós somos os alecrins dourados, né? E o outro que é o culpado das coisas não estarem como a gente gostaria. Olha aí, participação especial da Mimizinho. E daí, isso nos coloca nesse marzinho quentinho que a Magari, né, nos comentou, e que a gente tá acostumado a viver ali. Porque muitas vezes, na nossa epigenética, isso já é comprovado, os comportamentos também vêm junto. O marzinho quentinho. O que a gente vai experimentar? O marzinho quentinho. E aí, a partir de nós, do nosso autoconhecimento, é que a gente vai poder mudar a nossa realidade. É assim, no estralar de dedos? Não, não é. Inclusive, esse tema foi o que me trouxe até aqui, porque ele sempre foi uma questão para mim. E assim, eu tenho 39 anos, eu estou no autoconhecimento desde os meus 20 e poucos. Foi ele que é como, sabe assim, vocês já viram o filme Era do Gelo? Que o esquilo fica correndo atrás de nós? É eu com os relacionamentos, até um tempo atrás, até uns anos atrás. Então, mas aí eu fui percebendo o quão maior é o autoconhecimento e todas as partes nossas, todas. A gente tá nesse marzinho quentinho, a gente tem companhia. E quando a gente decide fazer diferente, a gente vai ter que lidar com o que o Bert Hellinger vai dizer, o sentimento de culpa. Porque é como se tu deixasse a fidelidade para trás. Tu não vai mais repetir aquilo. E aí a gente vai ter que lidar. Ele diz que a culpa ela não é racional. Porque se a gente for pensar racionalmente, não tem cabimento a gente perpetuar comportamentos que não são bons, que nos criam mais, né? Coisas que a gente não deseja experimentar. Mas é algo profundo. E que a gente fica repetindo, uma vez após outra vez. Se eu tô emaranhada com os meus pais, com a minha mãe, ou tem algum perrengue para trás, a coisa fica meia truncada aqui, né? Posso até arrumar um namorado, um marido, mas a coisa vai estar meio confusa, né? Se eu tô no lugar, por exemplo, no relacionamento do nosso pai e da nossa mãe, se por alguma razão eles nos envolvem ali, naquela relação, existe uma triangulação. Nós já estamos envolvidos ali naquela história que nem nos pertence. E essa é uma outra ensinamento do Bert Hellinger, que o que é do relacionamento do casal é do relacionamento do casal. Não tem nada a ver com os filhos, não diz respeito a eles, assim como nem a terceiras pessoas. Ele diz isso. E se a gente for pensar, cada vez que a gente abre algo do nosso relacionamento para outras pessoas, é como se a gente tivesse deixando entrar uma energia diferente que não é a do casal. E ele vai dizer que isso rompe a confiança entre os dois. E aí eu fiquei pensando assim, mas aí será que então a gente tem que ficar caladinha ali, passando perrengue na relação e não falar para ninguém? Aí ele diz que até quando
tu for falar sobre isso com um terapeuta, tu tem que sempre procurar proteger o teu cônjuge, teu namorado, né? Enfim. Então, todo casal tem altos e baixos, isso é natural. Ele vai dizer, o Bert Hellinger vai dizer isso também, que o relacionamento, ele é tipo um processo de vida e morte, porque ele passa por momentos de crise. E nos momentos que a gente muitas vezes acha que ele vai morrer, é quando ele expande e amplifica. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Mas o relacionamento é também um processo de morte. Cada uma de suas crises é experimentada como uma morte, como uma fase de nosso processo de morrer. Nesse processo, algo da intimidade se perde, que é o casal, estamos lá junto, nós temos um jeito de nos relacionar. Cada crise, algo vai morrer dali. Muitas vezes a gente acha, eu vou me separar, vai acabar tudo. Não. É uma crise. Às vezes vai separar, mas assim, muitas vezes é só uma crise. Que realmente vai morrer, a gente vai experimentar esse momento como uma sensação de morte. Algo está morrendo. Algo está morrendo em ti, em primeiro lugar, e em nós. Algo vai morrer no outro e algo vai morrer na relação. Para que algo novo surja disso, dessa morte. Porque a vida é assim, ciclo de vida, morte e vida. E aí ele diz assim, né, nesse processo, algo da intimidade se perde. Porém, num outro nível, o relacionamento ganha uma nova qualidade e fica diferente, mais relaxado, solto e amplo. Então, retomando, a ordem precede o amor. Então, ok, eu tô lá solteira, me desemaranhei lá dos meus pais, vou começar uma relação, deu tudo certo, vou casar, vou começar um novo sistema com essa pessoa. A ordem diz que quem vem antes tem precedência sobre quem vem depois, né? Na hierarquia. Porém, nos relacionamentos é diferente, é de invertido. Então, a precedência vai ser do novo sistema. E o que é precedência? Para ficar bem claro para nós. Condição do que, por importância, deve estar em primeiro lugar. Então, me casei, estou formando um novo sistema. E a minha mãe, meu pai, a minha família de origem, um exemplo, tá sempre preciso disso, preciso daquilo, eu tenho que estar sempre dando conta lá deles. Eu de certa forma, indisponibilizo para o meu parceiro. E isso começa também a ficar prejudicado. Porque daí, se a gente for muitas vezes abrir a constelação, a pessoa não está ali. O lugar está vazio. Então, não que a gente vai deixar, né, de olhar para os nossos familiares, assim como o companheiro também, muitas vezes tem homens que são filhinhos da mamãe. Eles casam, têm família, mas a mãe, de alguma forma, está sempre ali, influenciando, precisando disso, precisando daquilo, e muitas vezes o homem acaba também se disponibilizando, está casado com a mãe. Então, assim, tudo que eu estou falando para nós, como autoconhecimento, serve para eles. Porque a relação de casal é 50% para cada um. A lei que vai reger essa relação é a lei do equilíbrio. E quantas vezes a gente se sente, nós mulheres, 100% responsável pela essa relação? Muitas. Eu, muitas. Vocês, com certeza, não. Então, a gente coloca o nosso parceiro, se a gente for pensar, num tamanho menor. Porque se a gente é 100% responsável, ele acaba se tornando uma criança diante de nós. E aí a gente tem que carregar a relação, para vocês que são mães e têm filhos, carregar tudo nas costas sozinha. Sendo que o relacionamento era para ser uma relação de parceria, 50% para cada um, sobre a vida do casal, os filhos. Muito bem, vamos dizer assim, tá, deu tudo certo, tá tudo lindo, maravilhoso, eu sou dos 50%, meu companheiro também dá 50%, tivemos filhos.
os filhos estão aí, começamos a ser pais. E aí? E o casal? Tem tempo? Porque daí aqui começa a valer de novo a precedência. Quem veio antes tem precedência sobre quem veio depois. Quem veio antes dos filhos? A relação de casal. Então, ela precisa ser tão cuidada quanto os filhos. E o que a gente vê muitas vezes? Casais que se tornam pais e a relação fica para trás. Muitas vezes se perde. Aí os filhos crescem, vão embora, e o que sobra? Nada. E muitas vezes aí acontece separação depois que todo mundo se estabeleceu, né? O casal lutou a vida inteira junto, comprou casa, nananã, teve filho, nananã, formou os filhos, nananã. Aí tá, quando é para estabilizar, deu, acabou, vai cada um pro seu lado. Porque muitas vezes a relação de casal foi deixada de lado. É bonito, né? Tiveram um propósito juntos, criar os filhos, ok. Mas essa relação também poderia ter sido nutrida. E se a gente for pensar hoje, se a gente tem esse conhecimento, pode tornar as coisas mais fáceis, as relações mais fáceis. Porque a gente sabe que, assim como tem que cuidar do filho, tem que cuidar da relação. E reforçando, né, aquilo que eu tinha comentado, os filhos não têm que saber da relação do casal. Mesmo convivendo, claro, na mesma casa, eles não têm que saber porque diz respeito só ao casal. E quando o filho é envolvido nisso, ele sofre. Porque é algo muito maior do que ele gostaria de consertar, mas ele não tem poder para isso. Então, tudo isso, se a gente for pensar de uma maneira bem ampla, traz saúde para a relação, traz saúde para a família, saúde em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Físico, mental, espiritual, emocional, psicológica. Porque a gente vai começar a sentir e viver a coisa diferente. É fácil? Não. Mas é possível. Ah, Janine, não é possível porque eu só encontrei desgraça na minha vida. Aí a gente volta lá no que a Magali estava falando sobre as crenças. Quais as crenças que a gente tem, que a gente, primeiro, trouxe dos nossos ancestrais, e o que a gente viu na nossa infância? Dos casais que eram referência para nós. E acaba se tornando autossuficiente. E aí é como se não tivesse espaço para alguém do nosso lado. Porque o que acontece? A gente precisa se vulnerabilizar para que o homem possa estar do nosso lado. Porque a energia dele é de penetrar. Isso eu não estou nem falando sexualmente. A energia dele. Então, se a gente está fechado, ele não tem como entrar. Só que se a gente estiver aberta, relaxada, tem como entrar. E essa é a dança, vamos dizer assim. Quanto mais relaxada a gente tiver, mais a gente vai possibilitar o companheiro ir para o masculino. Porque o feminino é relaxado, é aberto, é receptivo. O masculino é a ação, é o que vai. Então, é uma dança que a gente pode começar no 2 e 2, mas depois, 2 para lá, 2 para cá, mas nada impede que daqui a pouco a gente esteja dando show dessa dança, sabe? Então, era isso que eu teria para trazer para nós hoje. E eu espero que a gente consiga, e não desista, né? De ir se melhorando como um todo, porque isso também impacta as nossas relações amorosas. Eu, particularmente, gosto muito de me relacionar. Tem pessoas que, né, tá tudo bem estar sozinha. Eu gosto. Então, que a gente possa encontrar pessoas que nos façam bem, que nos agreguem, que estejam dispostos a ser os 50% da relação. E se a gente ainda não está criando isso, que a gente possa curar em nós o que ainda não está permitindo viver essa realidade.
Tá bom? Gratidão, meninas. Vamos ao nosso exercício. Assim, uma consciência que veio aqui para mim, né, com você falando, Janine, e que eu acho importante trazer, é que quando nós encontramos alguém e decidimos ali, né, nos unir a essa pessoa, nós não estamos nos unindo só a essa pessoa. Ah, isso é verdade. Nós estamos nos unindo com o sistema dela. Então, o sistema dela, o Bert fala, né? Ela e o sistema dela vêm aqui numa contrapartida do seu. Então, nós, por mais que doa, né? E por mais que a gente não entenda o que está acontecendo, existe algo nessa dor que está me completando, me fazendo aprender algo. Então, uma ferramenta que é muito útil para a gente utilizar nessa situação é olhar para essa dor e perguntar para ela, dor, o que eu estou resistindo a aprender com você e que se eu aprendesse agora, tudo poderia ser diferente. Porque às vezes, né, a gente diz para a pessoa que está passando ali pela dor, né, analisa a sua história, percebe onde a tua história se encaixa na história, né, do teu parceiro. Porque se a gente for analisar, muitas vezes a gente vai encontrar, opa, é aqui, lá na minha mãe e meu pai, e ele aqui, e o que ele faz vem curar essa situação da minha família. Uhum. Ok, consegui perceber, mas às vezes o meu pai e minha mãe fez diferente. E o meu pai e minha mãe não deixou transparecer para mim aquilo, as dores deles, né? Ou eles souberam lidar com aquela relação deles sem deixar isso vazar para mim. E aí, quando eu preciso fazer essa análise, eu não consigo, porque eu não vou enxergar. E eu não trago só as questões do meu pai e da minha mãe, né? O meu pai e minha mãe pulou, né? Meu pai e minha mãe não teve o gatilho para viver essa dor, mas eu tive. Uhum. E isso aconteceu lá atrás e veio aonde, ó? Né? Que a gente, né? Já falamos mais de uma vez que a gente não herda só a cor dos olhos, a pele. Nós herdamos também aquilo que nós não conseguimos ver, que são sensações, sentimentos, habilidades. Por que a gente não fala das habilidades, né? Habilidades. E nós também a gente também vem com esse mecanismo aí de defesa, né? Opa, isso aqui, essa situação aqui causa problema. Então, você nem sabe por que você está evitando, Uhum. você está evitando, né? Então, a gente tem que estar muito aberto para pensar e ver o que faz sentido para cada um de nós dentro do autoconhecimento. Porque muita coisa não é provada. Ela está ali no campo empírico do sentir,